Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, apóstolo de Cristo ou apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Hoje eu quero falar sobre a guerra que existe entre o povo de Deus, entre a cristandade. O que acontece? Nós conseguimos ver claramente o Senhor falando que o mundo iria perseguir todos os cristãos. E, de fato, e persegue mesmo, e persegue até os falsos cristãos. Qualquer um que leva o nome de Cristo sobre si, esse é perseguido, não tem jeito. Ele vai ser vetado de alguma coisa, de algo, algum momento, se já não foi, vai ser. Então, ele vai sofrer perseguições, vai sofrer boicotes, vai ser cortado algumas vezes, mas isso não quer dizer que ele seja verdadeiro cristão. Todavia, quem professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, assim como diz a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente vai conseguir ver muitas guerras entre o povo de Deus. Em 2 Timóteo, no versículo 2 Timóteo 4, no versículo 3, a gente encontra o apóstolo Paulo falando com Timóteo o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, juntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele traz uma coisa em questão, que eles desviariam os ouvidos da verdade e juntariam falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores para si, que falarão o quê? Coisas que eles querem ouvir, coisas agradáveis. E muitas das vezes a gente encontra pessoas que gostam de ir na igreja buscar a palavra para emprego, buscar a palavra, querem, ou seja, o Senhor passa a ser um objeto que, tipo um gênio da lâmpada mágica que esfrega e ele atende os nossos desejos. Mas isso não é assim. A gente consegue ver por essa leitura desses dois versículos 3 e 4 que eles querem ouvir as coisas agradáveis. E a palavra de Deus nos fala bem claro, quando a gente lê em Tiago, o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha sua obra perfeita, para que sejas perfeito, completo, não faltando em coisa alguma. Então, nós conseguimos ver aqui nitidamente que nós somos chamados, nós temos a salvação para ter uma boa vida aqui, para poder reinar aqui. Não, nada disso. Nós estamos aqui no mesmo testemunho que Jesus Cristo. Entenda como o Senhor Jesus viveu aqui, sendo perseguido, passando por várias coisas. O Senhor Jesus não era rico. Entenda isso. Não é que um cristão não possa ser rico. E todavia, nós vamos ver irmãos ricos na palavra de Deus que eram cristãos, mas todo o tempo eles estavam ali servindo com a palavra de Deus. Não é que então alguém, se eu virar pastor, eu vou ser servido por eles. Não. Entenda uma coisa. E pastor também é um dom. E somente isso. Pastor não é um cargo,
como muitos acham, faço teologia e eu viro pastor. Se alguém fazer teologia e virar pastor, para mim nada é, nada foi. E ele não consegue entender isso, que a palavra de Deus fala, que é dons, que o Senhor deu uns para pastores, ou seja, para o dom de pastorear as ovelhas, de aconselhar, de cuidar delas, e não de comer a gordura e tosquear as ovelhas. E assim a gente vê também em 1 Pedro, no versículo 6, o apóstolo Pedro falando mesmo, na qual exortas, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Então, nós encontramos o apóstolo Paulo também, nesse que a gente leu agora, de ele falando com Timóteo, ele a gente leu 2 Timóteo 4, até o versículo, a gente leu 4, o 3 e o 4. E o versículo 5 ele fala: Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo chama Timóteo para ele ser participante dessas aflições, e ele fala que o tempo da sua partida já está próximo. Ou seja, o apóstolo Paulo está prestes a ser morto. E todavia, quando a gente escuta um cristão achando que a nossa vida aqui tem que ser próspera, é ele não entender o que é ser cristão. Ser cristão é dar testemunho de quem, ao nome de quem nós estamos aqui. Nós temos a salvação. E por que não estamos no céu então já? Já temos a salvação, não podemos perder. Por que ainda estamos aqui? Para dar um bom testemunho do Senhor. E aí entra a guerra, a briga na cristandade. Por quanto eles não querem ouvir essas coisas. Querem ouvir coisas agradáveis. Coisas que agradam. Ou seja, Deus vai ser na tua vida, Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai entrar na tua casa e vai tomar providência. Ainda esse ano, Deus vai preparar um emprego para você. Deus vai te dar uma esposa valorosa. São essas coisas que são o quê? Coisas agradáveis. Deus falou que vai estar comigo. Deus falou que vai me dar um trabalho. Deus falou que vai me dar uma boa casa. Deus falou que vai me dar uma esposa. Poxa, não é que não podemos buscar essas coisas materiais, mas primeiro as coisas do céu, como está escrito na palavra: buscai as coisas de cima, do alto, do céu, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Entende? A palavra de Deus ela é bem clara quanto a isso, que tendo o homem o que comer e o que vestir, dê-se por satisfeito. Então eu tenho que agora me contentar com o que eu tenho? Não, se contenta com o que você tem, dá glória a Deus. Você pode estudar e pode arrumar um trabalho melhor? Estude e tenha um trabalho melhor. Você pode mudar de trabalho e ter uma renda melhor? Mude de trabalho e tenha uma renda melhor. Todavia, o Senhor vai estar com você. Você anda nas pisadas do Senhor. Se você não conseguir trocar de emprego, tal coisa acontecer, é porque o Senhor não quer. Se você não conseguir estudar, é porque o Senhor não quer. E todavia, nós temos que botar em prática o seguinte: a gente pode ver que Paulo, ele teve uma companhia de um escravo que ficou preso com ele, e de Filemon, e ele manda esse escravo de volta. Em nenhum momento ele manda Filemon soltar ele, fala: Filemon, libera ele agora, que agora é um irmão em Cristo. Não, pelo contrário, fala
para ele servir melhor ainda, que agora ele vai servir melhor ainda. Ou seja, a palavra de Deus não trata assim, você agora é cristão, agora você tem que ser rico. É mentira, isso é preceito de homens. E isso causa a dissensão no meio da igreja. E uma das coisas maiores que tem é essa, os homens que se desviam o ouvido da verdade. Sendo que tem alguns que seguem umas ramificações que querem o quê? Lutar por alguma parte da Bíblia, só que não por ela toda. E isso não serve de nada. Alguns lutam por batismo. Tem que batizar de tal e tal forma. Pô, muito legal de disputar. Você não vê a igreja tendo que lutar por batismo, porque batismo, quem batiza não é a igreja, é um irmão. Você, quando pega e vai ler as escrituras, você vai encontrar Filipe batizando o escravo eunuco, você encontra Paulo batizando o carcereiro, você encontra Pedro batizando, você não encontra a igreja batizando, e sim irmãos, instruindo sempre o quê? Irmãos a batizar, porque a igreja não tem esse papel. A igreja não tem o papel de evangelizar. Quem evangeliza é um irmão que sai e prega o evangelho. E, todavia, são essas coisas que começam a causar as divisões. Quando eu levanto e falo de quê? Não, está escrito na Bíblia que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos. E realmente está escrito. E aí eu pego e fundo uma igreja e falo, aqui a gente luta pelo que? É bíblico, a doutrina. E aí começamos a fazer uma denominação em prol do véu. Não, mas aqui também sauda-se assim. Então prol disso. Aqui faz isso assim. E todavia vai girando aquilo, cada um vai girando em torno do que quer. E automaticamente a gente vê, tem denominações com nome de cargos. Presbiteriana, gira em torno do presbítero. Luterana, gira em torno de Lutero. Batista gira em torno do batismo. Então, todavia, assim nós vamos conhecendo as divisões, as guerras. E o apóstolo Paulo fala o quê? Para não haver dissensões, não haver divisões. No livro de Judas, a gente encontra que os tais que causam divisões são sem o Espírito. Em Judas, versículo 17, está escrito, fala assim, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haveriam escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Então, os que causam divisões são sensuais e não têm o Espírito. Ou seja, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus não é salva. A gente entende claramente isso, porque a palavra de Deus fala, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, nitidamente, a gente pode ver que o homem, hoje em dia, ele quer ouvir coisas agradáveis. Não é que o Senhor não possa nos mandar um refrigério, mas em todo o tempo devemos saber que fomos chamados para ser participantes das mesmas aflições que o Senhor Jesus, das mesmas perseguições que o Senhor Jesus. Quando alguém fala que só Cristo não salva, automaticamente ele está se fazendo inimigo da cruz de Cristo, ele está tentando não passar por essas perseguições. Automaticamente ele fala, não, mas você tem que conseguir, você tem que fazer tal e tal coisa para você se salvar. É esse o evangelho anátema que o apóstolo Paulo sempre pregou em Corinto, em Gálatas, aliás, desculpa, onde nós vemos que ele fala que se um anjo, ou alguém, outro irmão, ou até mesmo ele, mandar qualquer coisa,
falando que tem que fazer alguma coisa além de quem Cristo, que seja anátema, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Nós podemos entender perfeitamente, ou seja, não vamos deixar sermos enganados por preceitos de homens. E automaticamente, se um cristão ele realmente quer entender a palavra de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, ele há de saber se a doutrina é de Deus, ela dá glória somente a Deus. Se ela dá glória ao homem, essa doutrina não é de Deus. Ou seja, não, mas dá glória a Cristo. Não importa, deu glória para Cristo, mas sobrou um pouquinho para o homem. Não é verdadeira essa doutrina. A doutrina de Deus dá glória somente a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, não divide a sua honra com ninguém. Então, se você tem que fazer algo para ser salvo, ou para se salvar, ou para manter a sua salvação, é anátema. Não, mas se eu fizer isso, eu posso perder a salvação assim. Se eu andar de tal forma, eu posso perder a salvação. Anátema, porquanto está te incluindo na conta. Porque você chegar no último dia e fala, eu fui salvo porque Cristo morreu por mim, e porque eu andei de tal e tal forma, ou porque eu não fiz isso e aquilo. É isso que você está querendo dizer. Quando você coloca alguma coisa no meio do caminho, por mais discreta que seja, fala que você pode perder a salvação. Por que você pode perder a salvação? E todo tempo entenda que é graça, é um favor imerecido. Você não merece ganhar, não é pelo jeito que você anda. É porque se eu fizer tal coisa, então é por comportamento. Se eu me comportar bem, eu continuo sendo salvo. Então já não é graça. A palavra de Deus já fala bem claro. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Romanos 11, versículo 6 fala, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. E, todavia, nós conseguimos entender que os falsos irmãos, os falsos profetas, eles vão entrar uma discórdia muito grande com isso. E aí começa a perseguição dos cristãos verdadeiros que defendem o evangelho de Cristo, ao qual o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, todos eles lutavam, eles eram participantes da cruz de Cristo, porque eles se faziam participantes das perseguições, de tudo que Cristo passou. Eles não acrescentavam obras, eles participavam, porquanto as obras que nós devemos ter aqui nessa terra, Deus preparou para que nós andássemos nelas de antemão, como diz Efésios versículo 10. Efésios 2, no versículo 10. Fala que pela graça somos salvos, no versículo 8, por meio da fé, e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Aí no versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E no versículo 10, pois somos feituras suas, criados para as boas obras, ao qual Deus Pai preparou para que andássemos nelas antes. Ou seja, Deus preparou antes, de antemão, para que nós andássemos nas boas obras. Ou seja, nós cremos, nós somos salvos, viramos família de Deus, devemos andar nas boas obras. Se não andarmos nas boas obras, somos açoitados, corrigidos, e não perdemos a salvação. Temos que entender isso. Se podemos perder a salvação, estamos chamando o Senhor Jesus de fraco, porquanto ele fala que todo o que o Pai dá a ele, vai a ele, e o que vai a ele, ele de modo nenhum irá perder um sequer. Então, automaticamente ele botou a palavra dele em prática. Então é só confiar, é ter fé em quem disse que você não perde a salvação. Não é o Daniel que está dizendo, você não perde a salvação. É Cristo Jesus que diz que não vai perder um. Ele fala que a única maneira de alguém poder ir até ele é se o Pai o levar, é se o Pai capacitar, é se aprender do Pai. E como é esse aprender do Pai? A fé não vem de nós, a fé é dom de Deus. Entenda isso. A palavra de Deus, ela anda em harmonia.
Um cristão verdadeiro, ele não pode perder a sua salvação, porque ele não fez nada para conseguir a salvação. Foi Deus que teve misericórdia dele e deu a salvação para ele, capacitando ele por meio do dom da fé, para que pudesse crer em Jesus Cristo como Salvador. Todo aquele que crê tem a vida eterna, não entra em juízo. Aquele tribunal, aquele trono branco de Apocalipse, esquece. Um cristão verdadeiro não vai passar, porquanto Deus nos destinou não para aquele dia, mas para a sua glória. A gente tem a certeza disso em crer na palavra, no que está escrito na palavra. Essa palavra é que traz a dissensão, a guerra dentro da cristandade. E é normal, porquanto está escrito na palavra de Deus que essas coisas tinham que acontecer e estão acontecendo. É que muita gente não vai entender. Os que não estão andando no Espírito não vão entender. Os que estão na carne não vão entender. E os que são falsos cristãos, menos ainda. Porquanto esses que são falsos, eles estão buscando apenas o seu interesse. A gente vai ver em João 6 que havia vários judeus ali, que estavam indo atrás de Jesus. Mas Jesus fala, me buscai, procurai, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, todo momento eles estavam indo atrás de comida, atrás de algum benefício. Eles tinham visto o Senhor Jesus fazer vários milagres, mas não criam. O Senhor Jesus fala para eles, eles perguntam, aliás, ao Senhor Jesus, quais são as obras que eles deveriam fazer para Deus. A Jesus Cristo responde a obra. Eles perguntam no plural e o Senhor Jesus responde no singular. A obra é esta, que creiais naquele que ele enviou. E quando chega no versículo 36 desse mesmo livro de João 6, a gente vê ele falando assim, contudo, vós me tendes vistos, e contudo não credes. Então, nós vemos que eles não criam. E ele fala, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Então, se você realmente está indo a Cristo, é porque o Pai te capacitou. Então, você não pode perder a sua salvação. Seu Jesus deixa bem claro que não vai perder nenhum. Quando a gente vai em João 10, a gente vê que não pode perder a salvação. Ele fala, ninguém pode arrebatar uma ovelha da minha mão. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Meu Pai é maior que todos. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo fala ali nitidamente que ele é Deus. Então confie nele. Sabe? É só relaxar, ter convicção. Nesse ponto eu posso estar tranquilo. Deus já me falou, Jesus Cristo me falou que ele morreu pelos meus pecados. E pronto, é isso. Eu não perco a salvação, porque ele prometeu. E eu creio na palavra dele. E automaticamente, você agora deve se atentar a andar nas boas obras. Para poder ser filho, para poder se salvar? Não. Para poder dar um bom testemunho aqui nessa terra. Para, por meio do seu testemunho, a obra de Deus ser concluída, porquanto nós devemos andar nas boas obras, ao qual essas boas obras são para que os incrédulos vejam e falem, realmente, isso é obra de Deus. Entenda que a obra que você anda é obra de Deus, não sua. Que você faz alguma coisa, se você realmente está fazendo a obra de Deus. Se você não crê que a salvação é por graça, você crê que você tem que fazer alguma coisa e por isso você está fazendo alguma coisa para Deus, saiba que você não está fazendo nada para Deus. Nada, nada. Porquanto Deus não aceita obras de um pecador, porquanto você ainda está em seus pecados. Só quando você descobrir que Jesus Cristo tem que morrer, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, se você
crê que Jesus Cristo derramou o seu sangue para pagar os seus pecados, aí sim, você pode fazer. E se você acha que depois você pecando, mas tem, se eu pecar de novo, aí eu tenho de novo que vai matar quem você agora? Quem é que vai ser crucificado para poder te lavar os pecados novos? Ou seja, entenda, Jesus Cristo pagou por todos, desde que você nasceu até quando você vai morrer. Quando você vai morrer? Daqui a 100 anos? Amanhã, hoje, não importa. Morreu por todos os seus pecados. E agora, quando entendemos isso, aí entendemos por que há divisão, porque há pessoas que não suportam ouvir a sã doutrina, não aguentam ouvir o evangelho. A sã doutrina é o quê? Primeiramente, a gente encontra que não devemos chamar a ninguém, a não ser de irmãos, não devemos chamar de mestre, de rabi, nem de pastor. Meu pastor, não. É carnalidade, é preceito de homens. Pastor é um dom que um homem possa vir a ter. Um irmão, ele tem um dom de pastorear, de trazer uma boa palavra, de conforto, de aconselhamento. É alguém que cuida das ovelhas do Senhor. Entende? Ele tem um dom de pastorear. E qualquer homem que se chama pastor, que se deixa chamar de pastor, ele está entrando na mesma linhagem qual o Senhor Jesus estava repreendendo lá em Mateus. Em Mateus. Mateus 23. Vós, porém, não quereis ser chamado rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então, a passagem fala aqui bem claro, nós devemos chamar um outro de quê? Irmãos. Então, se qualquer um que quer ser a falar que tem, eu sou apóstolo, eu sou isso, aquilo, não é mentira. Ele está em preceitos de homens, ele está te enganando. Alguém fizer curso de teologia, eu fiz curso de teologia, eu sou pastor, não é nada. Ele não é nada. Paulo fala bem claro que ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era super instruído. A gente vê que Paulo era muito inteligente. E o que ele fala? Reportei tudo como refúgio, tudo como esterco, tudo como perca por amor de Cristo. Quando Cristo Jesus se revelou nele, ele descobriu que tudo que ele sabia, nada era. Então, os homens que falam que entendem, que não sei o que, é mentira. Deus usa quem ele quer. O Espírito Santo capacita cada um conforme a sua vontade. E a sua vontade não é minha, mas a vontade de Deus. Deus usa cada um como ele quer. Por isso que tem o quê? As doutrinas da igreja que falam que tenha um homem à frente com a Bíblia debaixo do braço, ele domine a igreja e leia do jeito que for e ninguém pode falar nada? Não, não é isso. O que fala a palavra? E todos podeis falar, todos podeis profetizar. E quando estiver ministrando a palavra, até 3 podem ministrar e farem uns após o outro. A gente vê claramente. E os demais julguem. Julgar não pode, não. A palavra de Deus manda julgarmos. Julgarmos o quê? A palavra que foi dita por essa pessoa. Se essa pessoa disse uma palavra e essa palavra não está dentro do contexto da Bíblia, da palavra de Deus, não vamos aceitar. Vamos aceitar sim, é revelação. Não, não é revelação. Essas são as distinções, as guerras na igreja. Quando a gente fala assim, a mulher não pode falar, não pode exercer cargo de pastora, de profetisa, não pode falar na igreja. Não, está escrito, vos escrevo, essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheçam que essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E o que o apóstolo Paulo estava escrevendo? Sobre a ordem nos cultos. Ou seja, ele estava dizendo que a mulher deve estar calada na igreja. Ponto final.
mandamentos do Senhor, aí o homem não quer aceitar. Por isso tem guerra entre a cristandade. São homens que querem agir conforme a sua vontade. Os seus prefeitos, eles sentem, comichão nos ouvidos. Eles querem trazer para si homens agradáveis, que falem coisas que eles querem ouvir, coisas agradáveis, dizendo que Deus vai estar na tua vida. E todavia, muitos deles nem acreditam em Deus. Dizem que o Senhor vai te curar, essa enfermidade que está no seu corpo vai sair. Mentira. Se Deus quiser tirar, Ele vai tirar. Mas se Deus não quiser tirar, Ele também continua sendo Deus. E você não está atrás, você não deve estar atrás, não deve querer as coisas materiais. Buscar as coisas do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É essa a palavra que traz discórdia entre a cristandade, que traz briga, que traz divisões. E toda vez a gente vê em Judas falando que os que fazem essas coisas são os que causam divisões. Qualquer cristão que fala que eu sou batista, é uma divisão, é uma heresia, porque eu não posso dizer que eu sou batista. Um assembleiano não pode dizer que é batista? Não. Então, e da mesma forma, um assembleiano não pode dizer que o outro é congregação. E um que é congregação não pode dizer que o outro é Deus e amor. Então, todas são preceitos de homens, são coisas inúteis que só fazem um cristão verdadeiro perder o seu tempo, um cristão ir ficando cada vez mais cego, porquanto somos espelhos aqui na terra para dar um bom testemunho. E quando começamos a andar em um terreno cheio de terra, com lama, automaticamente aquilo vai respingando no nosso espelho e vai embaçando, e menos luz a gente vai refletir. Porquanto um cristão, ele é luz do mundo. Mas entenda, um cristão, ele não tem luz própria. Ele é um reflexo, ele reflete a luz do seu Senhor. Ele reflete a luz de Deus, ele reflete a luz do Senhor Jesus. Automaticamente, se ele não está refletindo direito, é porque ele está sujo, ele precisa ser limpado. E se ele já chegou a um ponto de não refletir mais nem sequer um feixe de luz, ele é cortado, esse espelho é quebrado e é levado de volta para o Pai, porquanto ele vai corrigir, ele destrói aquele que ama. A palavra de Deus fala que nós somos templos, somos moradas do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que destrói o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Ou seja, o Senhor nos destrói. Ou seja, através da morte. Por isso está em a passagem que fala lá em 1 Coríntios 11, que há muitos enfermos, doentes e outros que já dormem. Ou seja, um cristão, ele é cortado, mas jamais ele perde a salvação. Eu gostaria que vocês conseguissem entender que a gente tem a salvação, se crê em Cristo Jesus, e não pode perder. E a parte que traz as divisões, as dissensões, as brigas no meio da cristandade é o seguinte: é não querer ouvir, dar ouvido à palavra de Deus, é não querer seguir a palavra de Deus. Quando o homem começa a seguir somente aos seus interesses, aí entra a ruína. Sendo um cristão verdadeiro, o falso é falso mesmo, mas sendo um cristão verdadeiro, ele não dá ouvido, ele vai andar do mesmo jeito que um cristão falso, ou até pior, mas ele não perde a salvação, mas todo tempo ele não vai ter uma paz no seu coração, e não a paz como o mundo a dá, mas a paz que o Senhor Jesus nos dá, a paz de sabermos que temos uma casa celestial, a paz de saber que vamos receber
um novo corpo incorruptível, ao qual não vai querer mais pecar, não vai ser igual a esse corpo ao qual nós temos que andar vigiando para que ele não venha a cair em pecado. Em todo o tempo, um cristão deve tomar conta do seu vaso, deve saber trazer seu vaso em santidade. Entenda essas coisas. Tudo bem? Eu espero que a palavra de Deus ela traga um bom entendimento, que vocês venham a entender que o Senhor quer salvar, o Senhor Jesus quer que nós temos a nossa comunhão. Então, todavia, nós estamos salvos eternamente, mas Ele quer nos salvar das falsas doutrinas, Ele quer nos salvar dos preceitos de sermos enganados. Então, abre os seus olhos. Se você realmente é cristão, observe, a palavra de Deus fala que qualquer divisão não vem de Deus. Observe isso. Divisão nenhuma. Congregar somente o que é o nome do Senhor. Fiquem com Deus. Amém.